Olá! Na aula de hoje, iremos tratar sobre o design de layout para o web. Mostraremos como planejamos e desenvolvemos as aparências para sistemas e páginas para o web, desde redes sociais, páginas para empresas, layouts virtuais e muito mais, onde serão exibidas em computadores, televisões e celulares. Esse desenvolvimento de aparência denominamos como design de interfaces. Design pode ser definido como esforço relacionado à configuração, concepção e elaboração de algo, como por exemplo um objeto ou uma imagem, voltado para uma determinada função. Design de interfaces é o recurso que conduz à interação do ser humano com um produto físico ou um produto virtual. A interface varia de um brinquedo, um aparelho doméstico, até um aplicativo para smartphone ou uma página na web. O trabalho do design de interfaces vai além do entendimento do problema do usuário e suas necessidades. Esse tipo de design envolve o conhecimento técnico e estético para a construção de ferramentas funcionais. Na prática, o design de interface diz a respeito à parte visual, à usabilidade, à arquitetura da informação, navegação, transição de telas, ou seja, todos os recursos que incrementam e melhoram a forma como o usuário lida com o produto. Tudo deve ser construído em virtude da satisfação do elemento humano. Nesse sentido, a experiência do usuário, ou User Experience, UX, deve ser o centro das atenções no desenvolvimento de um produto, serviço ou sistema. Um bom projeto, seja grande ou pequeno, deve passar por uma etapa de antecipação do pensamento e a necessidade do usuário. O design de interface precisa se questionar constantemente. Seu papel é avaliar se a usabilidade é satisfatória e condizente com o seu público. Mas o que seria a experiência do usuário, ou User Experience? Para entendermos essa questão, iremos explicar 3 novas modalidades que são utilizadas para o planejamento e desenvolvimento do design como um todo. São elas: User Experience, ou seja, experiência do usuário, UX, o UI, que seria a interface do usuário, e o AI, que seria a arquitetura da informação. A experiência do usuário é uma forma de englobar todos os aspectos de interação do usuário final com a empresa, seus serviços e seus produtos. Ou seja, ela é responsável por estudar as melhores maneiras de atender às necessidades dos usuários e deixá-los satisfeitos com todo o processo. A experiência de usuário não é só utilizada no meio digital, e sim em qualquer produto comercializado. A interface do usuário refere-se a toda a parte visual de uma interface, tanto física quanto digital. O termo entrou em destaque com a necessidade de novas interfaces para aplicativos e sites, mas envolve desde a criação de painéis de carro até a concepção de um controle remoto. A arquitetura da informação é a área de estudo responsável
por organizar as informações de uma interface de forma a facilitar o seu entendimento pelo usuário. Ficou muito conhecida quando o conteúdo e toda a informação entrou como foco principal nos mecanismos de pesquisa. Layout é um esboço ou um rascunho que mostra a estrutura física de uma página, de um jornal, revista ou página para a internet. O layout engloba elementos como texto, gráficos, imagens e a forma como eles se encontram em um determinado espaço. Iremos analisar o site Netflix, um dos mais acessados do mundo. Sua estrutura é formada da seguinte maneira: perceba-se que nós temos o topo, que nós chamamos de HIRD. Neste modelo encontra-se o menu de navegação. A opção de destaque e abaixo encontramos a listagem de filmes. Podemos observar que o site Netflix usa alguns princípios de design. Agrupamento, onde seus filmes são divididos por categorias. O contraste, quando passamos o mouse sobre os filmes, ele aumenta. Está usando esse princípio com o objetivo de dar um destaque. E o outro, a continuidade. Quando vamos até o final da nossa lista de filmes, e com isso aparece a seta, onde se nós clicarmos, ele continuará mostrando os filmes dessa determinada classificação. O grid ou grade é um sistema de regras estabelecidas para a divisão de espaços, onde se inclui quadrados, duplo quadrado e divisão da área. Ao determinar as melhores proporções de um grid, o designer pode depender totalmente de sua intuição. O grid organiza um conteúdo específico em relação ao espaço que irá ocupar. O grid permite ao designer criar diferentes layouts, contendo uma variedade de elementos, sem fugir da estrutura pré-determinada. Atenção, o grid não limita o layout. Exemplo de um grid. Este é um exemplo do Twitter, que seria uma rede social. Os seus passos foram divididos desta maneira. Wireframe. Wireframe é um desenho básico, uma planta baixa ou esqueleto que demonstra de forma direta a arquitetura do seu site, sistema ou aplicativo. A interface final será de acordo com as especificações relatadas. Existem 3 categorias de wireframe: wireframe de baixa, média e alta fidelidade. É nesta fase que o escopo, a validação da ideia
e os requisitos devem ser feitos junto ao cliente, para evitar contratempos durante o projeto. O wireframe baixa é um modelo feito à mão, é um rascunho da tela, muitas das vezes desenhado conforme a definição feita pelo usuário. O wireframe média é um modelo que podemos desenhar em um programa de editoração eletrônica com uma definição mais detalhada. E o wireframe alta é o modelo mais próximo da interface real. A usabilidade é um termo utilizado para definir a facilidade com que as pessoas empregam uma ferramenta ou mesmo um objeto para realizar a tarefa. Usabilidade é a capacidade do sistema ou ferramenta de fazer com que o usuário tenha sucesso na execução de suas tarefas. Podemos citar como exemplo de usabilidade os sites de redes sociais, e o seu sucesso deve ser destinado à usabilidade. O briefing, o resumo, são as perguntas que fazemos para a empresa ou usuário para a qual iremos criar um projeto. É através dele que teremos as orientações iniciais para o desenvolvimento do projeto. Que temos algumas perguntas importantes. Qual é o nome da empresa? Qual o segmento da empresa? Qual o público-alvo da empresa? O projeto refere-se a um site, a um sistema ou a um aplicativo? Ou todos? Qual é o objetivo do projeto? Quais são as 3 referências de site ou modelo? Quais são as 3 principais concorrentes da empresa? Qual é o prazo de lançamento do produto? E vamos fazer um contrato, ok? Chegamos, pessoal, ao fim deste conteúdo, onde vimos o que é design de interfaces, sua importância e suas técnicas. Espero que te ajude em seu desenvolvimento. Reveja o conteúdo quantas vezes for necessário e aprofunde nesse conteúdo. Sugiro a leitura do livro Design Centrado ao Usuário, de Travis Longdemke. Também o livro de Introdução ao Design de Interfaces, de Daniel Gonçalves. Manuel Fonseca de Pedro Campos. E, pessoal, estamos juntos. Até a próxima.